Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Insólito. Hoje trago para vocês um caso em parceria com a Glau Kemp do canal Terror Real. Ela me enviou esse roteiro aqui, então a gente vai fazer essa parceria. Mas antes de começar o vídeo, ela própria tem um recado aí para vocês. Assim que ela der o recado, a gente já parte para o vídeo, beleza? Então, já verifica aí sua inscrição, já deixa um like aqui. Se no final você não gostar, você tira o like, é simples assim. Mas, se você curte o Insólito, dá essa moral aí pra mim. Fechado? Bora lá pro recado, Glau. Oi, eu sou a Glau Kemp, escritora de terror, e também tenho um canal aqui no YouTube chamado Terror Real, onde eu conto vários casos criminais e histórias misteriosas. E hoje eu tô aqui nessa parceria maravilhosa com o Marcos do canal Insólito para te convidar, depois desse vídeo, dá uma passadinha lá no Terror Real para conhecer os casos que eu venho postando toda semana. Recado dado, agora vamos aos fatos. Luiz Grilo, um empresário português de 50 anos e triatleta amador, saiu de casa às 16h30 do dia 16 de julho de 2018 para fazer um treino de ciclismo. O homem marcou com um filho de 12 anos que, ao retornar, eles nadariam juntos, mas desapareceu naquele dia. Luiz saiu sem documentos, carregava apenas alguns objetos esportivos e o aparelho celular. E logo nas primeiras horas do dia 16, sua esposa, Rosa Grilo, procurou a polícia para informar seu desaparecimento. Familiares e amigos ajudaram nas buscas e no segundo dia após o desaparecimento, o celular de Luiz foi encontrado a cerca de 6 quilômetros da residência do triatleta na cidade de Vila Rosa de Xira, em Portugal. O aparelho foi encontrado na beira de uma estrada, estava desligado e ao lado de uma bolsa que Luiz usava durante os treinos. Nenhuma hipótese foi descartada pelos investigadores. Segundo familiares, o empresário não tinha problemas financeiros ou outros motivos para desaparecer por vontade própria e acreditava-se que ele poderia ter sofrido um acidente durante o treino. Em 24 de agosto, um homem que se exercitava encontrou o corpo de Luiz Grilo a 134 quilômetros da casa do empresário. O cadáver foi encontrado sem roupa, em uma estrada sem saída, já em avançado estado de decomposição. Luiz estava com um saco plástico na cabeça e outro saco na perna, indicando que teria sido assassinado. O cadáver sofreu ataque de animais e foi identificado através de uma tatuagem e de impressões digitais. A perícia constatou que o local não era a cena do crime, já que o cadáver apresentava sinais de ter sido arrastado e divulgou que a causa da morte foi um tiro na cabeça. O caso passou a ser investigado como homicídio e a polícia divulgou que a vítima havia sido espancada violentamente, mas nenhuma evidência sobre a motivação do crime violento foi descoberta inicialmente. Luiz era um homem comum, sem inimigos, vícios e dívidas que pudessem dar pistas sobre a motivação do crime. A polícia averiguou que o casal teve problemas com o uso de drogas no passado, mas já era confirmado que Luiz estava completamente recuperado e, inclusive, a prática do triatlo teria sido responsável por isso. Ele havia começado a praticar o esporte em 2010 e, desde então, mantinha uma vida saudável. A perícia descobriu que o celular de Luiz estava em movimento 2 dias após a comunicação de seu desaparecimento. E através do GPS foi identificado que o aparelho esteve próximo da casa de alguns parentes de Rosa Grilo. A partir dessa informação, a mulher passou a ser monitorada pela polícia e teve suas ligações telefônicas grampeadas durante várias semanas. Rosa Grilo, de 43 anos, passou a ser investigada e seu comportamento levantou suspeitas da polícia. Ela continuou trabalhando normalmente na loja de informática do marido e não tirou nenhum dia para se recuperar da perda. Além do fato dela ter sido a única testemunha do treino de bicicleta de Luiz Grilo. A polícia interrogou o treinador dele, que se mostrou incrédulo sobre o treino porque Luiz não gostava de pedalar em estrada e precisava descansar e se recuperar de uma competição recente realizada na Alemanha. Rosa também levantou suspeitas
ao gastar cerca de 5 mil euros em reformas no quarto do casal e mais 10 mil euros em uma viagem acompanhada de um amigo de infância. As transações financeiras de Rosa foram monitoradas e os 15 mil foram retirados de uma conta poupança do falecido e Rosa fez várias transferências para seu amigo, um homem chamado Antônio Félix Joaquim. Antônio Félix era um ex-agente da polícia divorciado e pai de 2 crianças. Ele morava próximo à casa dos pais de Rosa Grilo. Rosa e Antônio se conheciam desde os tempos do colegial e seus filhos brincavam juntos com frequência. Logo, a investigação estabeleceu que os dois eram amantes. A polícia conseguiu um mandado de busca para a casa de Antônio e lá foi encontrada uma arma de fogo com o mesmo calibre da arma que matou Luiz Grilo. Em 26 de setembro de 2018, os amantes foram detidos. Após exames, foi identificado sangue no cano da arma e o DNA era compatível com o da vítima. Os dois, então, são acusados de crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma ilegal. Também foram identificados o DNA de Rosa no saco que cobriu a cabeça de Luiz Grilo quando seu cadáver foi encontrado. A casa de Rosa e Luiz foi periciada e foi identificado sangue com vestígios de ter sido limpo e o DNA, mais uma vez, foi compatível com o da vítima. A polícia concluiu que os amantes atacaram Luiz enquanto a vítima dormia e que ele foi assassinado na noite anterior à comunicação de seu desaparecimento. Entretanto, a história não termina com a prisão dos amantes, pois em depoimento, Rosa conta outra versão do que teria acontecido. Rosa explicou que sabia que o marido estava envolvido em algo perigoso e temia por sua vida e a vida do filho. Por isso, ela foi na casa de Antônio dias antes da morte de Luiz e havia roubado a arma de Antônio para poder se defender. A mulher disse ainda que não contou a verdade antes, porque estava sendo ameaçada por angolanos traficantes de diamantes e que eles teriam invadido sua casa em busca de uma encomenda de diamantes. Luiz, que fazia parte do bando, teria se negado a entregar a encomenda e os 3 traficantes o espancaram. Após muita tensão, Luiz disse que a encomenda estava na casa de alguns parentes e que ele tinha a chave. E que depois disso, 2 traficantes escoltaram Rosa até o local, mais de 100 quilômetros longe da casa deles, em busca das tais pedras preciosas. Mas eles acabaram voltando à residência dos Grilo quando não encontraram os diamantes. Os bandidos estavam dispostos a matar toda a família quando, finalmente, Luiz Grilo disse que os diamantes estavam escondidos na garagem da casa. Então, o traficante acompanhou Rosa até a garagem e lá ela pegou a arma de Antônio, que ela havia escondido em uma caixa, mas o traficante conseguiu desarmá-la. Os traficantes então atiraram 2 vezes em Luiz Grilo. Segundo Rosa, os angolanos deram 2 tiros em Luiz na cozinha, mas a autópsia só acusou um ferimento à bala e não foi encontrado sangue na cozinha da casa. Luiz morreu nos braços da esposa e os traficantes enrolaram o corpo da vítima em um tapete, enquanto Rosa limpava a cozinha antes do filho chegar. Os angolanos ameaçaram Rosa e disseram que ela tinha que comunicar o desaparecimento de Luiz à polícia, senão eles matariam seu filho. Os investigadores não acreditaram muito na história mirabolante e descobriram alguns furos nela. No período em que supostamente Rosa era escoltada até a casa de parentes para procurar os diamantes, com os traficantes, ela usou o celular e enviou uma mensagem de trabalho para uma funcionária e usou um caixa eletrônico sem ser impedida por seus sequestradores. Rosa também foi beneficiada com seguros de vida no valor de 500 mil euros, além de herdar a casa e a empresa do marido. A polícia descobriu que Rosa e Antônio trocaram 22 mensagens em 3 minutos no dia 15 de julho, dia provável da morte de Luiz Grilo. E depois, os amantes desligaram os telefones. Outro fato que chama a atenção nesse caso é que a polícia havia divulgado uma informação falsa durante as investigações. Foi dito que Luiz havia sido espancado,
Mas isso era mentira. O homem levou em verdade apenas um tiro. E a Rosa disse que os tais angolanos espancaram o marido, além de ter mencionado 2 disparos. Mas até o momento, a polícia tinha falado de apenas um tiro. A arma do crime e a casa de Rosa foram higienizadas com um produto especial que a polícia acredita ter sido indicado por Antônio, que já tinha experiência quando trabalhou na polícia. Porém, mesmo assim, os exames detectaram o DNA. Os amantes tentaram se comunicar por cartas na prisão para combinar suas versões da história, mas foram impedidos de se corresponder. O álibi de Antônio, que disse estar com os filhos no dia do crime, foi contestado, porque o GPS do celular das crianças confirmou que elas estavam na casa da mãe nesse dia. Rosa negou ter conhecimento dos seguros feitos pelo marido, mas isso é negado pelos amigos do casal, porque Luiz sempre brincava dizendo que a esposa ficaria rica quando ele morresse. Após a prisão de Rosa, o filho dela teve a guarda transferida para uma irmã de Luiz Grilo. O advogado de Antônio apontou falhas na investigação e a falta de provas da presença de Antônio na cena do crime. Uma das principais falhas ocorreu com a descoberta de 2 elementos municiais no cadáver e uma eventual contaminação de prova, devido ao fato de os vestígios terem sido colocados no mesmo recipiente, indicando que poderiam sim ter ocorrido 2 disparos ao invés de um. Depois de 15 meses em prisão preventiva, Antônio Joaquim foi libertado para aguardar julgamento em liberdade. E em 3 de março de 2020, Rosa Grilo foi condenada à pena máxima de 25 anos de prisão e Antônio Joaquim chegou a ser sentenciado à mesma pena, mas a partir de algumas falhas jurídicas ocorridas no julgamento e a falta de provas contra ele, a sentença foi anulada e Antônio foi condenado a apenas 2 anos de prisão por posse ilegal de arma. Porém, ficou em liberdade por já ter cumprido 15 meses de prisão preventiva durante as investigações. Pois é, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um caso clássico, envolvendo traição, dinheiro, herança. Se tiver algum comentário a fazer, use o espaço dos comentários, beleza? Mais uma vez te peço o like se gostou do vídeo, verifique sua inscrição, se puder, considere a possibilidade de se tornar um membro aqui do Insólito, isso vai ajudar bastante, pois como nós já sabemos, esse tipo de conteúdo aqui, muitas vezes, o YouTube faz vista grossa e a gente acaba fazendo todo o trampo sem receber nada por isso. Mas claro que só a sua audiência, seu like, seu compartilhamento, sua inscrição no canal já são muito importantes. Beleza? Então, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.